O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Repitamos, é o Salmo. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação aí depois que ela foi aqui realizada. O Salmo 26 fala de uma experiência. Uma coisa é você repetir o que você ouviu. Outra coisa é você contar, testemunhar o que você viveu. Vou te dar um exemplo muito claro. Vamos supor que abra aqui na nossa cidade um restaurante especializado em lasanha. Lá vou eu, gosto muito de massa, como a lasanha, deliciosa. Eu chego aqui e conto para vocês: olha, o dia que vocês quiserem uma massa boa, receberem uma visita, um almoço mais gostoso, em tal lugar abriu um lugar especialista em lasanha. Vai chegar alguém na sua casa para te visitar. Você fala: ó, vou te levar para comer uma lasanha. A pessoa: mas é boa? O padre falou que é uma delícia. Aqui, meus irmãos, nós temos dois testemunhos, mas duas experiências muito diferentes. Eu disse o que eu experimentei. Você repetiu o que você ouviu alguém dizer. Nós precisamos não ficar igual papagaio, repetindo o que a gente ouve apenas na igreja, até uma pregação de um padre. Mas você precisa, através da pregação, experimentar o Senhor Jesus, ter uma amizade profunda com Ele, para que você não diga apenas o que você ouviu, mas aquilo que você experimentou. É muito difícil você passar para alguém experiência. A pessoa vai perguntar para você: qual é o gosto de uma pera? Qual o gosto de uma pera? Você pode, meu caro, falar o que você quiser, a pessoa nunca vai sentir o gosto. É muito mais fácil você comprar uma pera e falar: olha, morde aí e experimenta. O salmista, quando diz: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O salmo é tão belo que ele não ouviu alguém dizer isso, ele experimentou na sua vida a luz, a salvação e a proteção de Deus. Ele se torna uma testemunha de um relacionamento com Jesus Cristo. E a pergunta é: como está o seu relacionamento com Jesus Cristo? A primeira leitura que escutamos de Isaías passa primeiro uma realidade de uma vida sem Jesus, sem a luz que é Jesus, sem a transformação que é Jesus, sem a experiência de Jesus. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Quem é essa luz? É Jesus. Mas para que você tenha experiência desta luz, você precisa primeiro escancarar o coração, abrir a própria vida e deixar que a palavra de Deus, e deixar que o próprio Deus ilumine a sua vida com a sua verdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a sua palavra, a verdade é quando você configura a sua vida à vida de nosso Senhor. Claro, de maneira imperfeita, mantendo, claro, a distância, mas procurando pela graça de Deus se tornar melhor a cada dia. Quando você permite que a luz de Cristo te invada numa vida diária de amizade com Ele, você vê a sua vida se transformando. Missa é essencial, estar na igreja
é fundamental, mas a sua experiência não é secundária. Quantas pessoas vêm à missa, mas não têm vida de oração? Quantas pessoas vêm à missa e não lê a palavra durante a semana? Quantas pessoas vêm à missa, mas levantam sem rezar, comem sem agradecer, dormem sem uma vida de oração? Me desculpe, meu irmão, cuidado, que você pode ter religiosidade, mas você não tem espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é alimentada diariamente e não apenas no domingo. Repito, o domingo é essencial, mas a sua vida de oração diária é fundamental. Havia uma função, que era uma missão do sacerdote no templo de Jerusalém. Não sei se vocês sabem, com certeza muitos já sabem, mas vou contar para os que não sabem. Como era, na época de Jesus, extraído o óleo da azeitona, da oliveira, o azeite. Como que eles tiravam este óleo? Primeiro, eles colhiam a azeitona. Não sei se alguém aqui já mordeu na azeitona no pé. Não tem nada a ver com a azeitona que a gente come. Nossa Senhora, é amargo. Eu experimentei em Jerusalém. Me passaram a perna, né? O guia falou: padre, o senhor gosta de azeitona? Falei: amo. Aqui, ó, pega uma no pé. Falou: upa, nunca mais, meu filho, nunca mais. É outra coisa. O ser humano sem Cristo é uma azeitona não curtida. Ninguém aguenta. Então qual era o processo? Eles colhiam a oliva, a azeitona, ferviam-na, sem sal, sem nada, apenas para amolecer a polpa, né? E colocavam-na num tonel de pedra. Colocavam em cima uma roldana de pedra pesada, e aquela pedra era colocada, e embaixo tinha uma rolha. Ficavam ali alguns dias, e aquela roda de pedra, ela ia pesando e ela ia prensando a oliva. Passados alguns dias, eles tiraram o primeiro azeite, que era chamado óleo das primícias. É o azeite mais caro para a unção. Este azeite, ele tinha um uso litúrgico. Ele era para o sumo sacerdote, para os profetas, para ungir os reis, porque era pouco. Então tirava aquele azeite terminou, eles colocavam a rolha de novo e colocavam a segunda pedra. Aí pesava ainda mais. Aí saía o segundo óleo, o segundo azeite. Este óleo era para a alimentação, para comer, fritar, etc. É o segundo óleo. Terminado o segundo óleo, eles colocavam a terceira pedra, esmagava ainda mais. Este terceiro óleo, ele era usado para a manutenção do templo. Era este óleo que era colocado na lamparina do templo. E a última pedra era óleo para as engrenagens, aí para passar onde fosse necessário, acabar com o rangido. E eu estou dizendo isso porque o sacerdote do templo, ele tinha uma missão entre tantas: manter a chama acesa. Nós ainda não temos o Santíssimo na nossa futura capelinha. Será esse ano, mas o Santíssimo fica lá embaixo. E quando o Santíssimo estiver aqui, você verá que em cima da porta, ou pendurado, não sei, vamos ver, bem bonito, existe a lâmpada do sacrário. Fica uma luzinha vermelha chamuscando. Aquela lâmpada que vai ficar chamuscando é falando para os senhores: o Santíssimo está aqui, Jesus está vivo aqui, tem hóstia consagrada aqui. E este símbolo da Igreja Católica, que a chama do Santíssimo vem do templo de Jerusalém, onde havia uma chama que mostrava para o judeu que Deus estava ali no Santo dos Santos. E para aquela chama não se apagar,
Todos os dias o sacerdote pegava uma ânfora e alimentava a chama com este óleo que saiu da prensa, e a chama não podia se apagar. Meus irmãos, os grandes santos da igreja, principalmente os da patrística, pegaram este exemplo do sacerdote alimentando a chama com a nossa vida espiritual, numa busca de conversão. Se aquele sacerdote fosse preguiçoso, omisso, ele colocaria o óleo apenas no dia do Senhor, e pouco tempo depois, aquela chama teria se apagado. É a nossa vida cristã. Esta chama, ela precisa arder no seu coração, e se você não alimentá-la todos os dias, ela vai se apagar. Por isso que o salmista, ele diz na experiência dele, que ele não acha, mas que o Senhor é minha luz, o Senhor é salvação, o Senhor é proteção. Por que ele consegue dizer isso e escrever tão belamente os salmos do saltério? Porque ele alimentou a chama diariamente. Ele não ouviu alguém dizer, ele buscou o testemunho, ele se deixou iluminar na sua escuridão, ele deixou que a luz de Deus brilhasse nas sombras da sua morte. A pergunta é, meus irmãos, quando você se olha no espelho, você vê a realidade ou uma imagem para disfarçar a realidade? A pessoa que reza muito e que busca a Deus profundamente e que se deixa iluminar pela luz, primeira coisa que ela vai chegar à conclusão: eu tenho dentro de mim lugares escuros, onde Deus precisa iluminar, onde Deus precisa trabalhar. E eu digo isso como padre confessor, como padre que escuta a confissão. Muito diferente a confissão de alguém que tem uma vida de conversão e a confissão de que tem uma vida de adequação. A pessoa que tem uma espiritualidade rasa, ela não vê pecado em nada. Ela vem confessar, ela fica enrolando na confissão, ela não encontra pecado. Aí ela fica contando as coisas, muitas vezes sem sentido. Ela não se preparou para a confissão, e se preparou, ela não tem consciência do próprio pecado, ela não enxerga a escuridão que ela está. Diferente, uma pessoa piedosa, que está buscando a Deus na Eucaristia, na adoração, na leitura da Bíblia, lutando contra a sua própria carne, vencendo as tentações, ela tem muito clareza dos pecados que ela tem, e a confissão é muito tranquila. Padre, eu pequei nisso, eu preciso melhorar nisso, eu quero pedir uma orientação. Ela tem clareza da sua vida espiritual. Por quê? Porque ela se deixou iluminar. Ela se deixou iluminar. Ela não está procurando adequação, ela está procurando conversão. E quando a luz de Cristo brilha sobre nós, a primeira coisa que nós vemos, a nossa miséria. E nós trazemos a nossa miséria para a confissão, procurando misericórdia. Você entrega a miséria e recebe a misericórdia. E aqui, meus irmãos, quando você se deixa iluminar por Cristo, acontece na sua vida 4 coisas. E eu não sei se você quer, eu quero. Eu já estou dizendo que eu quero. Quais são as 4 coisas? Está na primeira leitura. Isaías continua: fizestes crescer a alegria, aumentaste a felicidade, todos se alegram na tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, e como exaltados guerreiros que dividem os despojos. Quais são os 4 presentes? Alegria, felicidade, que é contentamento, fartura, ou é prosperidade, e vitória na vida. Alegria, contentamento,
fartura e vitória. Quem que não quer isso? Quem que não quer isso? Lá na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho e sobretudo na sua vida espiritual. Aqui 4 perguntas para você e para mim também. Primeira pergunta: você é uma pessoa feliz de verdade? Lá dentro do teu coração, no profundo do seu ser, olhando a sua vida, as suas escolhas, a sua busca por Deus, você se considera uma pessoa feliz de verdade? E aqui tem uma pergunta que vai pendurada nessa: quando Deus te vê, Ele vê uma pessoa feliz de verdade? Ou uma pessoa que vive uma ilusão? Uma pessoa que vive um pecado? Uma pessoa que vive de aparência? Deus não olha a casca, Deus olha o coração. Felicidade. Segundo, você tem uma vida de completude? Você sente que você é uma pessoa inteira? Ou você vai caindo os pedaços? Você está consigo mesmo? Encontrando a Deus, você sente que a sua vida caminha para uma melhora diária? Você sente que você é uma pessoa melhor a cada época da tua vida? Quem gosta de ler e quem gosta de estudar, pesquise, você de casa, na internet, a teoria dos setênios. É do Império Romano, mas até hoje atualíssima. Os estudiosos dizem que o ser humano ele tem ciclo de 7 anos. A cada 7 anos a gente entra num novo ciclo. E o que mais me chamou a atenção nessa teoria, quando você pesquisa a teoria dos setênios, se você quiser escutar a explicação, no meu canal no YouTube tem, vai lá, Luz e Vida, Padre Christian, teoria dos setênios. Eu explico ciclo por ciclo até os 77 anos. E o que mais me chamou a atenção, que eu lembrei do meu ciclo anterior, coloquei o meu ciclo atual, olhei um pouco a minha mãe, meu irmão, e a descrição daquele ciclo do setênio bateu em 95%. Impressionante. É para dizer o quê? Que a cada ciclo o ser humano precisa melhorar, o ser humano precisa crescer, o ser humano precisa evoluir. E se você não estiver atento nisso, você não avança, você regride. Há muitas pessoas que quanto mais vivem, melhores se tornam. Vinho. Um bom vinho é um vinho mais velho. Estive no final do ano passado agora na Itália, acompanhando um grupo. Bebemos aquele vinho que nos servem, vinho da adega, etc. Vinhos a preços acessíveis. Mas havia um casal um pouco mais folgado. Ele pediu um vinho envelhecido há 20 anos, numa adega. O preço do vinho deles pagava a rodada de todas as mesas, a viagem toda. Eu falei, meu Deus, que preço. Aí ele falou, padre, uma taça para o senhor. Eu falei, me dê, papai. Me dê, papai. Aí experimentei. Eu não entendo muito de vinho assim, mas era um vinho mais encorpado, um pouco mais grosso. E o cara falava, é um vinho envelhecido há tempos. E o preço não é pela marca do vinho, é pelo tempo. Porque a marca deste vinho recém-feito é o que nós estávamos tomando com o preço. Por que este vinho se tornou mais valioso? Porque o tempo refinou o sabor. Ele ficou um pouco licoroso. Mas sabe o que o cara disse? Mas tem que saber, viu, padre? Que se você guarda um vinho muito tempo, mas ele não está bem armazenado, o dia que você tomar, ele não é mais vinho, ele virou o quê? Exatamente, vinagre. Então, meus irmãos, venham cá. Quem disse
que o tempo melhora a todos. O tempo melhora quem entra no processo, meu filho. Que se tem gente que fica um vinho bom a cada dia, se você se relaciona com certas pessoas e você vai abrir a rolha do coração, é puro vinagre. É um vinho azedo, agre, vinho agre, vinagre. Porque a leitura diz que o contentamento, ele vem da luz de Cristo e não de uma adesão humana a seus próprios devaneios. A verdadeira felicidade, a verdadeira completude, ele vem de Deus. E quanto mais o tempo passa, melhor você fica, se for um vinho bem armazenado. E não é só isso que vai dizer a leitura. Deus quer que nós sejamos alegres, como os ceifeiros na colheita, trazer o cesto cheio de fruto. A colheita deu muito fruto e você volta alegre. Meus irmãos, a sua vida é cheia. A sua peneira da espiritualidade, ela tem muito fruto. Você é uma pessoa que produz muito fruto. Ah, padre, o que tem a ver isso? O que tem a ver? Leia na Sagrada Escritura o que aconteceu com uma figueira, que Jesus foi lá pegar figo e não tinha. Ele vai amaldiçoar a figueira e ela vai morrer. Deus quer que nós produzamos fruto e que o nosso fruto permaneça, porque o mundo está cheio de folha, mas Deus quer fruto. Você é uma pessoa alegre, porque a sua peneira está cheia de fruto. As pessoas que te conhecem, elas reconhecem os seus valores. As pessoas que te conhecem, elas reconhecem os seus bons frutos. Eu só reconheço o que eu conheço. Se eu reconheço bom fruto no outro, é porque eu conheço o fruto. Não tem como você reconhecer o que você não conhece. Cuidado, meus irmãos, viu? Cuidado. Se você só consegue ver fruto ruim no outro, que você só reconhece o que você conhece. E quarto e último, alegria dos guerreiros que dividem os despojos. Aqui são os frutos da conquista. Eles venceram e conquistaram. Alegria, contentamento, fartura e vitória. Se você não tem essas 4 coisas na tua vida, nós pulamos para o Evangelho e Jesus vai dizer por que nós não temos plenitude espiritual. Porque falta a conversão. Meus irmãos, eu não vou exigir dos senhores um conhecimento bíblico e teológico, como um padre que estudou anos no seminário, essas coisas. Mas o mínimo da fé cristã católica é preciso que os senhores saibam. E se alguém perguntar assim: qual foi a primeira pregação de Jesus? Depois da sua vida com a família dele, 30 anos ele conviveu com a família dele. Teve lá algumas coisas, a Bíblia vai dizer: o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, fuga para o Egito. Quando Jesus tem 12 anos, que ele ficou em Jerusalém, não se diz mais nada. Então esses 30 anos, ele esteve convivendo com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Sabemos que entre os 12 e os 30, São José faleceu. Que quando Jesus começa a pregar, só aparece Maria, não aparece José. Mas ele já tinha falecido. Jesus é batizado, primeiro ato. Jesus vai para o deserto, ser tentado por Satanás, segundo ato. Ele volta e começa a pregar, terceiro ato. Aí começa a vida pública. Qual é o conteúdo da primeira pregação de Nosso Senhor? Se você pergunta a galerinha que não sabe Bíblia, tudo deles é amor. É amor. Jesus falou de amor. É love. É amor, é love. E quando você escuta a primeira pregação de Nosso Senhor, ele não falou de perdão, ele não falou de amor,
ele não falou de amizade, ele não falou de fidelidade. A primeira pregação de Cristo, a primeira frase de Jesus na Bíblia, primeira frase de Jesus na Escritura: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Qual é a primeira pregação de Jesus? Conversão. Tudo que ele fará depois disso, as suas pregações, os seus milagres, os exorcismos que ele irá praticar. Jesus fez 3 coisas aqui na terra: ele pregou a palavra, curou o doente, expulsou o demônio. Tudo que ele fez apontava para quê? Convertei-vos, muda de vida, rompe com o pecado, renuncia ao que precisa ser renunciado, corta o que precisa ser cortado, deixa o que precisa ser deixado. Porque, meus irmãos, nós corremos um perigo muito grande, e cuidado, porque esse discurso, que é um discurso secular, ele pode virar um discurso eclesial. Que Jesus no Evangelho, ele olha para você e para mim, e ele vai dizer assim: você precisa de conversão. Mas hoje, qual é o discurso que as pessoas gostam? Não, você não precisa de conversão, você precisa de aceitação, você precisa de inclusão. São as palavras da moda: aceitação e inclusão. E para adoçar os ouvidos, não se prega mais a conversão. Tanto faz como tanto fez. Jesus te ama do mesmo jeito. Que ele nos ama, mas ele não nos ama como nós somos. Ele nos ama como nós estamos. Porque uma vez que nós estamos com ele, ele transforma a nossa vida. Largue essa rede, largue esse barco, e eu farei de vós pescadores de homens. Mateus, segue-me. Mateus largou a banca de impostos e seguiu Jesus. Para ficar mais claro a minha fala, vamos baseá-la na Escritura. Vou pegar apenas um exemplo para abrir a mente dos senhores. Pegue aquela mulher pega em adultério. Eles pegam a mulher, levam-na a de Jesus. O cara deu no pé, né? Pegaram a mulher e queriam apedrejá-la. Jesus escreve no chão. As pessoas vão indo embora, largam as pedras, e Jesus diz para a mulher assim: atenção, no fato bíblico e a maneira que o mundo interpreta. Atenção, as pessoas vão dizer para você: Jesus não condenou ninguém, Jesus aceita as pessoas como elas são. Então o texto deveria ser assim: onde estão as pessoas que te condenaram? Foram embora, Senhor, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Pode voltar a adulterar. A vida é sua, faça o que você achar melhor. Não é pecado se te faz feliz. Ela sairia toda feliz para pegar outro cara casado para cometer com ele o adultério. É assim que as pessoas entendem quando Jesus diz para ela: eu não te condeno. Só que o texto não para aí. Jesus propõe para aquela mulher um caminho de mudança, do grego metanoia, do latim convertio. Jesus vai dizer para ela abertamente que o que ela estava fazendo era errado, é pecado e rouba a paz, mas que ele não iria condená-la, mas que dali para frente ela fosse quem ela nasceu para ser. Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: eu não te condeno, vá em paz, minha filha, e não peques mais. O que ele vai dizer para ela? Você estava no pecado,
Aquilo que você achava tão bom e que te fazia tão feliz é pecado. E se você quer ter paz, não faça isso. Não volte para esta vida. Conversão, minha filha. Não peques mais. Muda a sua vida. E a mulher então vai embora e ela se torna uma seguidora de Jesus, não cometendo mais o adultério. No ouvido de muitas pessoas, não é essa a pregação que deveria ser feita. A pregação é: olha, minha filha, você está feliz? Eu estou. Então quem sou eu para te condenar? Vá e volte para o adultério. Sua vida, sua alma. Se você está feliz, quem sou eu para dizer que não é isso aí? Não é isso que nosso Senhor ensinou. Jesus ensinou a apontar um caminho de mudança, um caminho de conversão, um caminho de santidade. A minha missão como padre, principalmente na confissão, nunca é condenar as pessoas. O sacerdote não está para condenar a pessoa. Ele está ali em nome de Cristo, para exercer a misericórdia. Mas eu não posso induzir a pessoa ao erro. Eu não posso dizer para a pessoa: isso não é pecado, porque no final a conta vai chegar para ela. Eu tenho que acolhê-la, mas eu tenho que dizer para ela: vá em paz e não peques mais. Não faça isso, não frequente tal lugar, não se submeta a esse tipo de comportamento, porque é pecado. Se a pessoa ela vai assumir isso na vida dela, não é comigo, não é com a igreja, não é com Cristo, é com ela. Ela vai tomar a decisão se ela quer ou não uma vida de conversão. E juntamente com convertei-vos, nós temos a renúncia, que não é fácil. Renunciar é fácil? Não. Mas é necessário? Sim, para quem quer ser santo, para quem entra no processo da conversão. Aqui nós temos os 4 primeiros apóstolos: Pedro, André, Tiago e João. E os 4, para seguirem Jesus, eles tiveram que deixar, renunciar, abrir mão. Tiveram que renunciar. Claro, meus irmãos, eu conheço senhores da igreja aqui do Frei Galvão. Não conheço o nome de todos, porque são muitas pessoas. Não frequento a casa de vocês, né? Conheço vocês da nossa comunidade. Vocês me conhecem como padre, eu os conheço como fiéis. Nós não temos alegria ter uma amizade próxima, também não tem jeito, são muitas pessoas, né? Então, mais com a minha vida doida, que só viaja. Vamos lá. Mas as pessoas, que são poucas, que me conhecem, que participam da minha vida, além do altar, essas pessoas conhecem o preço que eu pago para ser quem sou e fazer o que faço. Renúncia atrás de renúncia. Não é fácil, mas é a vida que eu escolhi. O meu rosto é de vocês, meus problemas são meus. Isso tem nada a ver com as minhas renúncias, com as minhas dores, com as minhas pendengas. Mas não é uma vida fácil. Se você quer ser um padre que leve a coisa a sério, não será nem fácil, nem simples e nem leve. E a cada dia o Senhor irá pedir ao padre renúncia. E por que a gente consegue renunciar? Porque é fácil? Não. Porque é simples? Não. Porque nós escolhemos um estilo de vida. Eu escolhi ser padre. Ninguém me obrigou a ser padre. Ninguém me obrigou a ordenar. Ninguém me obrigou a ir para o seminário. Então eu tenho que ser, no mínimo, coerente com a vida que eu escolhi. É esta coerência espiritual que as pessoas precisam ter. Porque o filho pródigo, quando ele estava lá no chiqueiro, ele queria comer as bolotas e nem isso lhe davam. Mas a ficha dele caiu. A minha alegria, o meu contentamento, a minha fartura, a minha vitória é junto com meu pai. O que ele faz? Eu vou largar o pecado, o chiqueiro ali simboliza o pecado, e eu vou voltar para o meu pai.
Quando ele volta para o pai o recebe de braço aberto. É misericórdia, é muito amor. Mas o pai não foi buscá-lo no chiqueiro. Ele decidiu voltar. Se você quiser ficar no chiqueiro, fique, meu filho. Deus nunca vai lá buscar você. Mas se você decidir sair do chiqueiro, Ele te espera de braço aberto. Ele vai cobrir você de beijo. Ele vai te colocar túnica nova, anel no dedo, sandália nos pés. Vai matar o novilho, vai fazer festa. Mas agora, guarde o que eu vou lhe dizer. Saia do chiqueiro, mas não traga os porcos com você. O filho pródigo largou todo o chiqueiro lá. E ele vai até Deus, ao seu pai, pedindo restauração. Como que chama isso? Conversão. E se ele trouxesse os porcos com ele? Adequação, aceitação, adaptação, inclusão. É isso que as pessoas querem. Elas não querem romper com o pecado, mas elas querem servir a Deus. Elas não querem romper com o pecado, mas elas querem ter uma vida de santidade. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Nós deveríamos, meus irmãos, é um conselho que eu lhes dou, assistir menos Netflix, ou outro canal de streaming, mexer menos em celular e começar a ler vida de santo. Nós deveríamos ler pelo menos 10 minutos da vida de um santo, para você ver que todo santo teve grandes renúncias, e por isso ele alcançou os altares. Hoje o ser humano não renuncia a nada. E olha que eu atendo as pessoas, hein? E as pessoas me santificam. Não todas, mas tem gente que me faz muita raiva. Mas eu tenho que ficar sorrindo, né? Que é o padre, tem que aturar esse tipo de gente. Pessoas fracas na espiritualidade. Não é raro a pessoa me procurar na quaresma. Ah, Padre Christian, o senhor sabe como é, né? Eu falei, não sei como é que é? Vamos lá, como é que é? Ah, é porque eu falei que na quaresma eu não ia comer doce. Mas não estou dando conta não. Eu vou substituir por outra coisa mais fácil. Ah, eu falei que na quaresma, quarta, sexta, eu não ia comer carne. Ah, mas agora eu estou pensando em não comer carne, é segunda e quarta. Que é toda sexta-feira tem um churrasquinho me chamando. Aí eu vejo a carne, eu não aguento. Meu irmão, olha para o padre aqui. Uma pessoa que não consegue não comer um doce, uma pessoa que não consegue renunciar a um bom churrasco, uma pessoa que não consegue renunciar ao álcool, que não consegue renunciar à fofoca, que não consegue renunciar às coisas mínimas, me digam, você acha que ela consegue renunciar às grandes tentações? Santa Teresinha de Lisieux vai dizer: treine as grandes coisas nas pequenas diárias. É coisa pouca. Uma coisa que eu faço, que não é grande coisa, mas que é uma mortificação pequena, mas que vai me treinando. Você já foi em lugar assim, desses café gourmet? Hoje tem esse nome, né? Café gourmet. Ah, me dá um café gourmet. Aí eles tragam o café, ao lado da xícara tem uma bolachinha, e alguns vem um bombonzinho, não é? É o café, o bombom, a bolachinha. Aí vem um copinho de água para você dar uma lavada da boca, né? Meu filho, aquela bolachinha é deliciosa. E o chocolate então? Não sempre, mas tem dia que eu tomo café. Hoje toma sem açúcar, né? Gostoso. Eu olho para a bolacha e olho para o bombom. Eu podia comer a bolacha, eu podia degustar o bombom. Só nesse momento eu digo, eu vou renunciar. Eu não vou comer nem a bolacha e nem o bombom. Quando eu consigo renunciar àquela coisa pequena, eu estou passando uma mensagem para a minha mente. Eu não sou dominado por isso. Não é que eu quero e eu não posso. Eu posso, mas eu não quero.
E eu vou treinando com coisas pequenas, para quando chegarem coisas maiores, eu esteja preparado. Vá para uma academia e já começa a levantar 14 quilos de supino, 14 quilos de bíceps. Não vai levantar, mas começa com 1. Vai para 2, vai para 3, vai para 7. Quando você assustar, meu filho, você está um marombado. Mas isso aí acontece, não é o peso que vai ficando mais leve, é você que vai ficando mais forte. Pequenas renúncias me preparam para grandes vitórias. E a pergunta é, com isso eu termino: o quanto te custa seguir a Cristo? O quanto te dói seguir a Cristo? Olha o que ele fez por você. Pergunta para ele: doeu Jesus? Custou Jesus? Foi difícil carregar a cruz por minha causa, lá da casa de Pilatos até o Calvário? Mas ele fez por você. Há um poema maravilhoso de Raniero Cantalamessa, se chama O Rosto. E ele vai dizer no poema que toda vez que Jesus era flagelado, que ele caía com a cruz, que a sua mão era rasgada, que o seu pé era furado, por que ele não pensou em desistir? Que toda vez que ele pensava em desistir, ele via o seu rosto, e por amor a você, ele foi até o final. Veja o que ele fez por você. E eu pergunto aos senhores: o que vocês têm feito por ele? Veja a renúncia dele por você. Quais as renúncias que você faz por ele? Quais as mortificações que você faz por ele? Qual a dor que você sofre por ele? Me desculpe a franqueza, meus irmãos, se ser cristão católico para você está sendo muito fácil, talvez você não esteja sendo, porque não é fácil, não é simples e nem sempre é bom. A renúncia faz parte, mas nós vamos colher 4 frutos: felicidade, contentamento, fartura e vitória em todas as áreas da vida. Pergunte uma pessoa que está no auge da sua saúde, quanta coisa ela não renuncia. Pega um atleta de ponta, que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, pergunta para ele: o que você mais fez para chegar aqui? Ele vai responder: renúncia, renúncia. Renunciei a sono, renunciei a comida, renunciei a bebida. Tem uma foto que eu gosto muito, de uma bailarina, né, senhora? Toda esplendorosa, elegante, e ela em pé, na ponta dos pés. É uma foto, bailarina linda. Aí depois a foto vai diminuindo e vai pegando o pé da bailarina. Não sei se vocês já viram essa foto. Um pé, ela está com a sapatilha, o outro descalço. O pé sangrando a unha, um dedinho torto, um calo para cá, o pezinho, e no fim está o preço da perfeição. Pergunte para ela o que ela renunciou para poder bailar do jeito que baila. Tem aquela história bonita, né, do Giuseppe, aquele grande pianista italiano, que ele foi numa faculdade e fez um concerto e tocou com o olho fechado obras dificílimas. Já era um senhor. Um jovem disse para ele: nossa, eu daria a minha vida para tocar piano assim. Ele respondeu: foi isso que eu fiz. Ninguém, meus irmãos, chega no topo da espiritualidade sem renúncia. As pessoas hoje perderam a graça da escalada, do suor, do peso, da dificuldade. Os alpinistas sofrem para subir, mas lá de cima tudo é esquecido. A vista pagou o preço. Não tem graça você subir de carro, não tem graça você subir de moto, não tem graça você subir de escada rolante.
A graça é você conquistar. Pergunte ao atleta, no troféu que ele te mostra, na medalha que ele ostenta, se a alegria dele é pelo troféu ou pela medalha. Porque se a alegria é pelo troféu e pela medalha, eu posso fazê-los muito felizes. Eu posso comprar um tanto de troféu, um tanto de medalha e distribuir na saída da missa. Agora minha pergunta é, você olhando para aquele troféu e para aquela medalha, qual o sacrifício que está naquele troféu e naquela medalha? O que você fez para conquistar aquilo ali? Nada. Então não tem valor nenhum. Por isso que o troféu e a medalha só tem valor para quem conquista. Porque você compra uma medalha muito barata, mas quando você recebe a medalha, é toda uma caminhada feita. Deus tem para você a coroa da glória, a coroa da santidade, e só terá valor quando você olhar para trás e pensar: foi muita renúncia, foi muita dor, fui violento comigo mesmo, mas hoje eu conquisto a coroa da vida eterna, e valeu cada lágrima, valeu cada gota de sangue. Porque desperdiçar a nossa vida em poucos anos de prazer, se nós podemos ter toda a vida na eternidade? Por que trocar uma felicidade do alto para os prazeres aqui de baixo? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E você que está em casa, e os senhores que aqui estão, façam um exercício, se quiserem, e vai ajudar muito a sua vida de santidade. Não precisa concordar com o que o padre pregou hoje, mas leva isso na oração. Eu te desafio, é o meu desafio para você. Eu te desafio, leva o que você quer fazer, o que você está fazendo, o que você está vivendo na oração. Coloca a tua vida na oração e diga para o Espírito Santo assim: Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade para mudar a minha história, se essa não me leva à santidade. Abre as tuas mãos e coloca o teu trabalho, o teu relacionamento, a tua família, as tuas amizades, os teus sonhos, seus projetos e alegrias, e fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, está tudo aqui, ó, está tudo aqui. Se não for para a minha santidade, se não for para a minha conversão, pode tirar da minha vida lugares, pessoas e situações. Por que é que muita gente não reza assim? Porque você sabe, você sabe que o dia que você rezar assim, Deus vai entrar e vai tirar muita coisa que você não quer que saia. Então não é a pregação do padre, é uma adesão ao Espírito Santo. Tem que ter coragem para rezar isso aqui, porque quando você tem coragem, Deus diz: então deixa eu arregaçar a manga, eu vou começar a trabalhar então na sua vida, do meu jeito. E as pessoas não querem isso, elas têm medo do que Deus pode fazer quando você ter liberdade para o Senhor. Reze, peça a Jesus: olha, não é porque o padre disse, é porque a tua palavra disse. Não é porque o padre pregou, é porque o Senhor me chama à conversão. Quando você se sentir preparado, diga ao Espírito Santo: eu te dou liberdade, Espírito Santo. Afasta de mim o que me afasta de ti. Afasta de mim o que me afasta do céu. Aproxime-se de mim o que me aproxima de ti. E Deus começa a trabalhar. Claro que Ele vai tirar pessoas, mas é claro que Ele vai colocar pessoas. Claro que Ele vai tirar lugares, mas claro que Ele vai colocar lugares. Claro que Ele vai tirar situações, mas claro que Ele vai colocar situações. E para anotar e viver durante a semana, atenção, quando você escolhe fazer a coisa certa, Deus coloca na sua vida pessoas certas. Quando você escolhe fazer a coisa errada,
O mal vai colocar na sua vida a pessoa errada, para fazer a coisa errada, para você não achar que está sozinho na história. Vocês conhecem os discípulos de Emaús? Por que o discípulo não saiu? Porque um fala no ouvido do outro, né? Não é bem assim. Não. Cuidado com quem anda falando no teu ouvido e você não acredita na palavra de Deus, mas acredita na palavra dos outros. Aí você não tem uma vida feliz, completa, com fartura e com vitória. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa nesta Santa Missa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita aqui no nosso santuário. Meus irmãos, a nossa vida é uma escolha a cada momento. E há uma escolha que define o que Deus pode ou não realizar na nossa vida. É a questão da murmuração, da reclamação ou da gratidão, ou ação de graças. Nós ouvimos na primeira leitura um povo que já tinha visto a ação de Deus. Saíram do Egito, foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Quando tiveram fome, Deus lhes concedeu o maná. Agora estão com sede e começam a reclamar. A reclamação, ela nunca atrai coisa boa. Plantar reclamação é colher frustração. Para a reclamação, a maldição. É aquele povo que reclamava tanto. Moisés, mais uma vez, intercede. Ele vai ferir a rocha, aquela rocha vai cuspir água e aquele povo vai saciar-se. São Paulo vai dizer que a rocha é Cristo, mas aquele lugar ficou marcado por um nome, Massa e Meriba, que no original se fala Massá, Meribá, significa provocação, Massá, e reclamação, Meribá. A reclamação transforma a nossa vida em Massa e Meriba. Um lugar onde as coisas não dão certo, um lugar onde as coisas são mais difíceis. E depois que Moisés deu de beber para aquele povo, ele perguntou: Deus está ou não no meio de nós? Meus irmãos, aquilo que acontece com este povo, acontece com cada um de nós, quando a sede bate à nossa porta. E aqui não é sede apenas de água, é sede de vida, sede de trabalho, sede de saúde, sede de bem-estar, sede de alegria, sede de paz e daí por diante. Quantos problemas batem à nossa porta? Quando vem, você faz um exame e vem lá um problema, uma enfermidade. Quando você perde o seu trabalho, quando termina de maneira trágica o seu namoro, quando o seu filho vai para as drogas, seu marido no adultério, sua mulher na depressão, Moisés continua perguntando: Deus está ou não no meio de nós? Porque parece-me que quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, a nossa cabeça logo arruma um culpado. É Deus. Então Deus não está no meio de nós. As coisas não estão acontecendo como deveriam ser, porque Deus se afastou de nós. E nós vemos na primeira leitura que não é Deus que se afasta do povo. A reclamação nos impede de ver a graça de Deus. A graça que está acontecendo e tantas graças que já aconteceu. Aquele povo que tinha sede, eles esqueceram a liberdade, eles esqueceram o Mar Vermelho, eles esqueceram o maná, estavam ali murmurando. Massá, Meribá. O Senhor está ou não no meio de nós? Respondam: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então você está dizendo que aquilo que o povo não sabia, nós sabemos. Ele está no meio de nós.
E na celebração da Santa Missa, quantas vezes que o padre diz: o Senhor esteja convosco? Quem sabe? Durante a missa toda, quantas vezes? 3 vezes. A primeira, antes do Evangelho: o Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho. Segundo, antes da oração eucarística, aí estamos no altar: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças. E a última, antes da bênção final: o Senhor esteja convosco, abençoe-vos, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Missa é Eucaristia, do grego Eucaristen, que significa ação de graças. Ou você tem uma vida de massá meribá, provocação na murmuração, ou você tem uma vida de gratidão, ação de graças, Eucaristia. E quando é que a minha vida se faz ação de graças? Quando eu reconheço que Ele está no meio de nós, na palavra, na Eucaristia e no testemunho. Por isso, essas 3 vezes: antes do Evangelho, Ele está no meio de nós; antes da consagração, Ele está no meio de nós; antes do Padre enviá-los para testemunhá-lo durante a semana, Ele está no meio de nós. E precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque sede todo mundo tem. A questão é: onde você mata a sua sede? O ser humano, ele é sedento, ele tem fome de eternidade, ele tem sede de verdade. E Jesus, nos conhecendo, Ele se oferece como a água que mata a sede interna, a sede da alma, a sede da existência. O Evangelho que nós escutamos vem em consonância à primeira leitura, onde aquele povo com sede reclamaram. E no Evangelho nós temos a presença de uma mulher, que não tem nome, diz apenas samaritana. É o lugar aonde ela reside, onde ela se criou. E o judeu não se dão com os samaritanos, porque para o judeu o samaritano é um povo de segunda classe, é uma mistura de crente com descrente, é uma vida um pouco à margem. Tanto é que quando os judeus passavam nos caminhos perto da Samaria, nesta época, os samaritanos jogavam pedra no judeu, para não passar lá. E quando tinha judeu que via um samaritano, eles que jogavam pedra. Era um povo inimigo na essência. Mas Jesus sabe que ali uma obra precisa também acontecer, uma obra da conversão, levando a meditação de que a sede pode sim ser saciada. Que se você não encontrar com Jesus a água viva, você vai procurar saciar a sua sede em tantas outras coisas: na bebida, no cigarro, no dinheiro, no culto ao corpo, no pet, na posição social e tantas outras coisas que vão ocupando o nosso tempo, e nós achamos que aquilo que me faz feliz, aquilo que me sacia. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho dinheiro, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma casa, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho um pet, eu sou uma pessoa feliz porque eu namoro. Só que a felicidade humana, ela tem prazo de validade. Se você for no supermercado, pegue lá qualquer coisa, que você verá que vem escrito a data de validade. Aquilo tem data para vencer. O ser humano também tem data de validade. E quando nós colocamos a nossa felicidade naquilo que não é eterno, você está construindo a sua casa sobre areia, e não a rocha que é Jesus Cristo. E o Senhor, para nos dar essa lição, Ele vai até a Samaria, Ele fica perto do poço de Jacó, e Ele está ali para se encontrar com aquela mulher. Esta mulher simboliza a humanidade.
Esta mulher simboliza você. Essa mulher simboliza toda a igreja. Por isso que ela não tem nome, se diz apenas samaritana. O texto em português, ele diz que Jesus sentou junto ao poço. Mas o texto em grego vai dizer que Jesus sentou sobre o poço. Então ele estava em cima do poço e não tinha como tirar a água com aquele homem ali em cima. Porque quando Jesus senta em cima do poço, ele assume o lugar daquele poço. Não é a água do poço, é a água que jorra do coração dele. Na primeira leitura, Moisés fere a rocha e ela cospe água. Na nova rocha, que é Jesus Cristo, quando o soldado Longínquos, que o pessoal colocou o nome de São Longuinho, tá 3 bolinhos, né? Mas o nome dele é Longínquos. Quando esse soldado, ele fura o coração de Jesus, ali jorra sangue e água. A água é o batismo, o sangue, a Eucaristia. Por isso que aquela rocha de Moisés, da primeira leitura, é uma prefiguração de Cristo, porque ali jorraria a água viva. E Jesus está ali como fonte da água viva para se encontrar comigo e com você ao meio-dia. Horário triste, o meio-dia. Porque o melhor horário para ir numa fonte é de manhãzinha, porque a água está fresca. Quem chega primeiro toma água mais limpa. O sol ainda não está tão quente, mas tem que ter muita paciência, porque são muitas pessoas, são muitos pastores. E quem não pôde ir de manhã, vai no fim da tarde, quando o sol já está mais baixo, quando vem aquele frescor da chegada da noite, e ali eles vão tirar a água que vão usar à noite e durante a madrugada. E é água para tudo, viu? É água para tomar, é água para lavar a casa, para tomar banho, para dar de beber para os filhos, para os animais, para lavar, é água para tudo. Então ali é vida. Então só para guardarmos, se vai à fonte, ou de manhãzinha, quando é bem fresco, ou no fim do dia, quando o calor já está diminuindo. A samaritana, ela vai ao meio-dia. Quando se fala meio-dia, que se passaram 6 horas de luz, e depois do meio-dia tem mais 6 horas de luz. Por isso, meio. Mas é a hora mais quente. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Então o que é que nós entendemos com o texto de João? Que aquela mulher estava tão ferida, e ela não conseguia saciar a sua sede, que ela estava fugindo de pessoas. Ela não queria encontro, ela não queria gente. Era uma mulher ferida, machucada, carente, vazia, sedenta. E toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela fere. E se ela não fere, ela foge. É o instinto primitivo do ser humano e que continua na vida animal. Se você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, seja seu ou não, se você encantoar o bicho, talvez com um pau na mão, a cinta, ele vai fazer 2 coisas: ou ele foge, ou ele ataca. Ele não vai fazer outra coisa. Se o ser humano ele está fugindo, ou se ele está atacando, é porque ele se sente acuado, ele tem medo, ele já é alguém que sofre. Por isso que a mulher pensou: eu vou ao meio-dia, porque eu não vou me encontrar com ninguém, eu estou farta de gente que me faz sofrer. Só que Jesus a conhecia, ela não conhecia Jesus, mas Jesus a conhecia. Meu irmão, tenha certeza, viu? Quando você sai de casa para vir à missa, quando você entra aqui no nosso santuário, Jesus conhece você mais do que você se conhece. Ele sabe da sua semana,
Ele sabe das suas alegrias, Ele sabe das suas tristezas, Ele conhece a sua sede, Ele sabe porque você veio, e Ele sabe porque você não vem. Aquela mulher não o conhece, mas Ele a conhece, e ela acha que Ele está ali por acaso, sendo que Jesus foi ali por causa dela. Claro que não é, mas Jesus tem muito de nós mineiros. Você aí que está em outro estado do Brasil, você conhece os mineiros, que é chamado de come quieto, come pelas beiradas, é calado, desconfiado, os mineirinhos, né? Mineirinho. Jesus já poderia chegar naquela mulher com os 2 pés na porta, mas ele poderia perdê-la. Então Jesus, ao invés de oferecer, ele pede. Só que quando Jesus pede, é porque ele quer oferecer. Quando Jesus te pedir qualquer coisa na vida, seja a entrega de um parente, seja um momento de enfermidade, seja um momento que a cruz pesa, se Ele está pedindo, é porque Ele vai oferecer. Um outro texto que tem consonância com esse, vai trabalhar Santo Agostinho, é a pesca milagrosa de Pedro, depois da ressurreição. Eles tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. De manhã, Jesus disse: lançai a rede à direita da barca. Eles lançaram, uma pesca milagrosa. O discípulo amado reconhece Jesus, é o Senhor. Pedro não tinha reconhecido Jesus ainda. A samaritana não sabia quem era Jesus, olha a consonância. Pedro coloca a roupa, qual a roupa? A roupa da fé, a roupa da dignidade, e ele se lança no mar, e ele vai até Jesus nadando, e Jesus fala com ele: trazei alguns peixes que apanhastes. Jesus pede peixe, Pedro puxa a rede sozinho. Quando chega perto de Jesus com os peixinhos na mão, o texto diz que Jesus estava na praia, e havia uma fogueirinha, com pão e peixe assado. Quer dizer, durante a madrugada, Jesus já preparou tudo aquilo ali. Jesus pediu peixe, porque ele queria oferecer peixe. Jesus pede água, porque ele queria oferecer água. O que Jesus está pedindo a você hoje? Por mais difícil que seja, o que Jesus está pedindo a você hoje? Se Ele está pedindo, tenha certeza, Ele vai oferecer. Ele vai oferecer. E o diálogo começa com: dá-me de beber. Jesus está com sede, mas não é sede de água, é sede da humanidade, é sede de você. Ele tem sede de mim. Jesus tem sede que tenhamos sede dele. E veja que a sede de Cristo não passou, ele continua com sede da humanidade. Voltemo-nos para a cruz, quando do alto da cruz, uma das suas 7 palavras, ele vai dizer "Cício", em latim, tenho sede. Ele continua com sede, aquela humanidade que não tinha sede dele. E veja que a samaritana, não entendendo quem era o que ali estava e o que ele pedia, ela vai dizer para ele: mas como que você pede água para mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, como que você está pedindo água? Você vai beber essa água como? Aí Jesus começa o diálogo com ela. É bonito o evangelho, que o evangelho todo é construído assim: e Jesus disse, e a mulher respondeu, a mulher disse, e Jesus respondeu. Eles vão conversando, é na conversa que se entende. É por isso que eu digo, e vou abrir aqui um parênteses, para os casais, que eu trabalho com eventos de casais, desde que era diácono, já tenho 20 anos de padre, trabalho com casais Brasil afora, e eu sempre falo para os casais: o que mantém casamento não é cama, é diálogo, é conversa. É no diálogo que se entende, é na conversa que a coisa esclarece. Não apenas casamento, amizade, relação profissional, relação interpessoal,
relacionamento de vizinhos, relacionamento na igreja. A pessoa que não sabe conversar, ela vive brigando com os outros, ela vive murmurando. E Jesus disse: o que vai me levar ao coração desta mulher é o diálogo, é a conversa. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus vai dizer: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, é você que me pediria, e eu te daria a água viva. E a mulher vai responder: mas que papo que é esse? Claro que ela não usou essa linguagem, se fosse hoje ela usaria: folgado você, folgado você, não tem balde para pegar água e agora está falando mal desta água. Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E Jesus vai dizer para ela: olha, você está com sede, por isso você veio aqui. Você vai beber água e vai saciar a sua sede, mas você vai ter sede de novo, e você vai ter que voltar aqui. Se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Aí se inverte. O Jesus que pede é o que oferece, e a que podia oferecer é a que pede: Senhor, dá-me desta água. Vós adorais a quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ah, mas o nosso pai Jacó disse que nós devemos adorar aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus vai dizer para ela: chegará o dia, e chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão aqui e nem lá. Eles adorarão em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, deveis adorá-lo em espírito e em verdade. Mulher, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus mostra que conhece aquela mulher quando ele responde: disseste bem, já tiveste 5, e o atual não é o teu marido. Nisso disseste a verdade. A samaritana está no meio-dia, porque qual que é o meio-dia que falta a ela? A adoração. Qual que é o meio-dia que ela já tem? A verdade. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. O espírito está faltando, o encontro está faltando, mas é uma mulher verdadeira, e ela aceita a verdade da sua própria vida. Meus irmãos, lidar com uma pessoa mentirosa é dose, mas o pior mentiroso não é o que mente para o outro, é o que mente para si mesmo. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem pessoa que mente para si mesmo e acredita que é verdade. Jesus está mostrando para aquela mulher que ela é sedenta, que ela tem sede, que ela quer ser feliz, mas que ela está vivendo uma mentira, porque ela está procurando felicidade em colo de homem. Tem gente procurando felicidade em colo de mulher. Meus irmãos, ninguém vai ser feliz totalmente procurando só homem sem mulher. Não é homem e mulher que vai nos fazer felizes, é o Senhor. Ele olha para aquela mulher e ele não enxerga uma mulher safada. Ah, você é piriguete, já teve 5, agora está no 6º. Não, ele vai além. Ele vê uma mulher sofrida, que não queria ficar sozinha, que quer ter alguém do lado, que quer repartir a própria vida. Uma mulher que vê a alegria das outras e que também quer ser feliz. E ela se entrega ao primeiro, não deu certo. Aí ela vai para o segundo, mentiu para ela. Ela pega o terceiro, atraiu. Vai para o colo do quarto, abandonou. Foi para o quinto, não deu certo. Agora ela está mais um, o 6º. E Jesus disse: e ele não é o teu marido. Nisto disseste a verdade. E a mulher não fica com raiva
porque Jesus fala com ela que aquele não é o marido dela, e que ela tem uma vida de pecado. Ela vai dizer: vejo que tu és um profeta, eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Meus irmãos, aqueles homens que essa mulher teve, certamente quiseram o corpo dela, quiseram se deitar com ela, quiseram ter prazer com ela, tocaram-lhe o corpo, beijaram-lhe os lábios, mas não tocaram o coração, não chegaram ao mais íntimo daquela mulher. É por isso que Jesus se coloca como o sétimo homem, porque o milagre só acontece no sétimo. 6 talhas nas bodas de Caná, Jesus é a 7ª talha. 5 pães e 2 peixes, 7. 7 sacramentos, 7 notas musicais, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, 7 milagre. Jesus é o 7º homem, porque se você não sabe, o poço naquela época eram as praças, na década de 80 e 90. Minha mãe conta como que ela conheceu o meu pai. Em Itaúna tinha o Cine Rix, que era um cinema humilde, mas era o Cine Rix. Ficava perto do José Gonçalves de Melo, que era uma rua que saía da Praça da Matriz. E atravessando a Praça da Matriz, tinha na esquina uma sorveteria. Os rapazes ficavam parados no muro do Cine Rix, com o pé, jaqueta de couro, gel no cabelo, né? Calça, boca larga, sapato preto com salto, né? Tipo os embalos de sábado à noite. E as moças, de mãos dadas ou de braço dado, ficavam indo do cinema para a sorveteria. Elas ficavam passeando assim, ó. E os rapazes, ó. Ali começava a paquera. Então, quando um rapaz queria uma namorada, ou uma moça queria um namorado, onde que eles iam? Para chamado passeio, para o passeio da matriz, porque eles ficavam passeando. Há 2000 anos atrás, quando uma moça ou uma mulher queria um marido, um pretendente, ela ia para onde? Para o poço, porque ali tinham pastores, tinha gente, tinha feira, ali ela podia encontrar alguém. É por isso que Jesus vai encontrar essa mulher no poço, porque Ele quer ser o esposo dela, porque ela simboliza a igreja, ela simboliza a humanidade. E Jesus tocou nessa mulher tão fundo, que homem algum chegou na profundidade que Jesus chegou, porque Jesus, sem tocar nela, conquistou-lhe o coração, ofereceu a ela saciedade, sentido, propósito de vida. Ele era o 7º homem. Ele lhe oferece a água viva, e ela aceitou. Diz o texto que aquela mulher ficou tão encantada com Jesus, que ela precisava testemunhar que ela encontrou o Cristo, que é do grego Christos, do hebraico Messiá, o Messias. E ela larga o cântaro e ela vai para a Samaria. Os estudiosos bíblicos dizem que a jarra que faltava nas bodas de Caná se completou agora com a jarra da samaritana. São 6 de Caná, mais a jarra que a mulher largou. Ela esqueceu da água, porque ela encontrou Jesus. Meus irmãos, eu tenho as minhas sedes, você tem as suas. Mas a questão é, onde nós estamos buscando esta água? Qual é o sentido da nossa vida, que nós queremos com ou sem o Senhor? Enquanto a mulher vai para Samaria, para os discípulos, Jesus muda o discurso. Se para ela
ele falava de água, para eles ele vai falar de pão. Ele vai dizer que o campo já está dourado. Este campo dourado é o trigo, que está pronto para ser colhido e que será triturado, vai virar farinha. E a farinha com água e com um pouquinho de fermento na própria bandeja se torna pão, alguns ázimo. E na Santa Ceia Jesus vai partir o pão ázimo, instituindo a Eucaristia, a missa, a ação de graças. Se na primeira leitura eles estão murmurando, Massá, Meribá, Jesus quer que nós estejamos na ação de graças maior, que é a Eucaristia. Meus irmãos, se o mundo tem o alimento deles, nós temos a Eucaristia, nós temos a palavra. É na palavra de Deus, é na Santíssima Eucaristia que nós devemos matar a nossa fome e a nossa sede de vida, porque Ele está no meio de nós. Eu não estou aqui puxando a orelha, mas eu tenho certeza, muitas pessoas aqui, algumas pessoas aqui, têm o costume e o bom hábito de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. Mas eu não erro, meus irmãos, e falo com carinho, que a maioria das pessoas que estão aqui não abrem a Bíblia nem um dia durante a semana. É tanto corre-corre, é tanto trabalho, é tanto cansaço, é tanto celular, é tanto Netflix, que não sobra tempo para Deus. E é por isso que você fica saciando a sua sede nas coisas onde nem água há. Sem falar nome, né? Atendi uma pessoa que estava viciada nessas séries coreanas, que o nome, se não me engano, é dorama. Este é o nome, dorama. Não sabia o que era. Ela me contou o que era. São séries de amor, de namoro. São séries coreanas. E os coreanos são muito bonitos, tanto os rapazes como as moças são belos, né? E aquela série boba, inocente, melosa. Então ele muito... E essa mulher viciou em dorama por quê? Porque ela tem um casamento fadado ao fracasso, um casamento difícil, infeliz. Então ela, quando está no dorama, ela entra no dorama, e para ela a vida irreal é o marido, a vida real é o dorama. E por que que a família pediu a minha ajuda? Que ela começou a ver um episódio por noite, começou a ver 2. Hoje, se deixar, ela acorda às 6 horas da manhã, e a hora que ela para fazer almoço para ela mesma, são 5 horas da tarde, um atrás do outro. A família veio revoltada. Eu vi uma samaritana, uma mulher que tem sede de carinho, sede de relacionamento, sede de ser feliz no casamento. E ela não conseguiu isso na realidade. Ela foi para onde? Para o mundo da ilusão. Pelo menos eu, assistindo o dorama, eu posso fazer parte desta história, mesmo na minha fonte que talvez esteja seca. As pessoas estão matando a sede longe de Jesus Cristo, porque não conhecem a palavra. Se você ler a palavra, se você vier à missa para receber a Eucaristia, você vai saciar a sua fome, você vai saciar a sua sede. Se no capítulo 6 de João, Jesus fala do pão da vida, no capítulo 4, ele fala da água da vida. Tanto a bebida como a comida, é Jesus quem nos dá. E por último, aquela mulher fez o que ela deveria ter feito. Primeiro, assumindo a sua verdade. Quando você for rezar, não reze a oração do Pinóquio, que é o mentiroso. Reze a oração da verdade, porque Deus conhece a sua verdade. É aquela mãe que sabe
que o filho aprontou na escola, porque a diretora ligou para ela. E o filho chega da escola, o almoço está à mesa, e a mãe pergunta: aí, meu filho, tudo bem? Ela já sabe. Mas por que ela perguntou? Ela quer saber se ele tem confiança nela para contar o que ele aprontou. Porque saber, ela já sabe. Quando você vem à missa, não há novidade para Deus. Ele já sabe. Mas Ele gosta quando a gente conta a verdade. Porque Ele vai dizer: sim, nisto falaste a verdade. Aquela mulher, ela assume uma das características dos filhos de Deus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E aqui você vai entender a questão do sal, que é aqui que você entende que o cristão sal, ele desperta sede. Quando você come uma comida salgada, uma comida temperada, um salgadinho, salgadinho de salgado, salgadinho, né? Sal. Quando você come uma coisa salgada, o que a sua boca pede? Água. Você comeu uma coisa salgada, um copo d'água, por favor. A samaritana recebeu a água viva, e ela se torna sal da terra, e ela vai para Samaria, prega Jesus, e ela desperta sede naquele povo. E aquele povo com sede vai até Jesus e vão dizer: olha, agora nós acreditamos, não é porque a mulher nos contou, nós vimos que tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Meus irmãos, nós precisamos ser sal da terra, despertar a sede de Jesus nas pessoas com quem convivemos, despertar a sede do mundo, para que as pessoas entendam que a minha sede interior e a minha fome interior, ou ela é saciada por Cristo, ou eu irei viver uma vida de ilusão, porque tudo nesta vida tem data de validade, menos o amor de Deus. Sejamos, meus irmãos, esta noite, como esta samaritana, nos encontremos com Jesus no poço da nossa história, peçamos a Ele a água viva, a água que sacia, a água que cura. Voltemo-nos à nossa origem, que é a água. Nós fomos gerados no líquido amniótico, no útero da mamãe, fomos batizados no útero da igreja, que é o batistério. Hoje tivemos batismo aqui no santuário, e eu falava para os pais, para os padrinhos, que aquele coração de Cristo rasgado simboliza aquela pedra de mármore também rasgada. Se você olha para a pia, ela tem um rasgo, e ali a água jorra no batismo. E eu falava para eles: é o coração de Cristo jorrando a água viva do batismo. Esta água viva não é que Cristo vai nos dar, Ele já nos deu no batismo, Ele já nos purificou no batismo. É preciso assumir o nosso batismo e ser uma testemunha. O bonito do texto é que a samaritana não guardou aquela experiência para ela. Ela encontrou Jesus e ela quis anunciá-lo, testemunhá-lo, e converteu muitas pessoas. Ali já não era mais samaritano, ali já não era mais judeu, ali eram pessoas sedentas indo à fonte. Leia em Apocalipse que do templo saíam rios de água viva, e as pessoas iam no templo para se saciar com aquela água. Esta água jorra do coração de Jesus. É por isso que no segundo domingo, depois da Páscoa, nós celebramos a festa da misericórdia, aquela jaculatória maravilhosa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, confio em vós. O que a samaritana não conhecia, nós conhecemos: o Senhor. Água viva, pão da vida,
palavra que cura, Eucaristia que alimenta. Saiamos, meus irmãos, dessa Santa Missa, assim como a samaritana saiu de perto daquele poço. Ela chegou carente, uma vida errada, com seu cântaro vazio, e ela saiu mais leve, porque ela deixou o cântaro. Nesta quaresma, qual que é o cântaro que você precisa deixar? O que precisa ser abandonado da sua vida? O que precisa ser deixado de lado? Me desculpe, mas se ajudo, eu falo ao teu coração agora. Peça ao Espírito Santo, não é o Padre. Peça ao Espírito Santo que te mostre se na sua vida há pessoas que precisam ser deixadas, se há pessoas que não devem fazer parte do seu ciclo de amizade, porque pessoas erradas te levarão a lugares errados. Pessoas erradas, lugares errados. E pior que a pessoa, e pior que o lugar, é a ocasião que o mal cria para que a tentação vire pecado. Nós dizemos que a ocasião faz o ladrão. 3 coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida: pessoas, lugares e ocasiões. E aqui, meus irmãos, não há como fugir, viu? Há jarros que devem ser deixados para que você tenha uma vida mais leve. Aquela mulher deixou um jarro. Qual é o jarro que você deve deixar? É alguém? É algum lugar? É algum comportamento? Isso é quaresma. Não sejamos um católico folha de taioba. Você conhece taioba? Vocês conhecem taioba? Adolescente, acho que nunca viu falar. Não é de pé no chão na roça, né? Eu, quando ia no sítio da minha Dinha, eu não era nem seminarista, era ainda criança, aonde caía a água da pia, ali aquela água da cozinha, perto do galinheiro, tinha umas folhas grandes, chamava taioba. E meu avô dizia: se você quiser taioba para o almoço, olha a folha da taioba, ela tem um risquinho que contorna a folha toda. Se tiver uma folha igual, mas não tivesse contorno, não é taioba, é mato. E por que as crianças gostavam da tal folha de taioba? Primeiro, que debaixo da folha de taioba a gente contava umas ranzinhas. Aquelas ranzinhas. Criança, né? Vamos pegar as rãs. E segundo, que depois do temporal, era bonito ver a folha de taioba. Ela ficava cheia de gotas grandes de água. Quando você batia na taioba, aquela água toda caía. Ela estava seca, porque ela tem tipo uma cerinha, um pilinho que não deixa a água molhá-la. Então ela fica debaixo da chuva. Quando você balança a taioba, ela está sequinha. Cristão, folha de taioba. Vai até Cristo, água viva. Ele derrama água viva na pessoa, mas a pessoa não se deixa molhar. Ela entra na igreja, recebe o temporal de graças, e ela vai sair seca como chegou. Por quê? Porque não está ainda na ação de graças, está em Meribá, Massá, provocação e murmuração. Cuidado, meus irmãos, não transforme a sua vida, nem o seu casamento em Massá, Meribá, mas sim em Eucaristia, em ação de graças, corpo entregue, sangue derramado. A água viva é oferecida, cabe-nos tomá-la. E por último, não existe você dizer para alguém assim: "No, eu estou numa sede, ó, minha língua está colando no céu da boca, toma um copo d'água aí para mim." Você pode tomar, meus irmãos, um galão de 20 litros, a pessoa vai continuar com sede. É pessoal. Cuidado, viu? Quando você convida pessoas para virem à missa, e a pessoa sempre diz para você assim: "Não, eu não vou não, mas reza para mim. Toma água para mim. Come para mim. Recebe a bênção para mim." Não sei como é possível isso. Ou você toma água,
ou você experimenta a água, ou você coloca a água para o seu interior, ou todos podem tomar a água, e você continuará sedento. E depois que sair de perto do poço, o demônio tem outros poços para te oferecer, outros lugares para você ir. Ele vai criar outras ocasiões para você estar. E para aquele que não conhece a água viva, e aquele que diz: ai, se você soubesse quem fala contigo, nós vamos beber a água do mundo e vamos trazer para dentro de nós o que deveria permanecer eternamente fora. Que Nossa Senhora, a mãe da fonte da vida, nos ensine nesta quaresma a abrirmos mão de tudo aquilo que nos escraviza, para recebermos de Jesus o sentido maior da nossa vida. Só Jesus Cristo é capaz de dar sentido à nossa vida. Bebamos da água, saciemos o coração e testemunhemos o Senhor, muito mais com a vida do que com as palavras. A Jesus Cristo, água viva do Pai, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.